essa nossa apostila. Vocês já devem ter acesso a ela lá na plataforma. Então, eu vou estar colocando os slides, tá? E eu vou estar explicando alguns tópicos importantes e vocês vão estar visualizando e vão acompanhando, tá? E se tiver dúvida, pergunta, ok? Esse é meu quarto módulo em quarentena. Nossa, maravilhoso! Muito bom, Gleice, muito bom. Maravilhoso. Isso é um desafio. Muito bom mesmo. Então, vou botar os slides, ok? Então, vamos lá. Bom, esse é o nosso slide, trazendo o tema e o subtítulo dele. Os fundamentos da tradução e interpretação da língua de sinais. O nosso primeiro capítulo, ele já vem trazendo os conceitos da tradução e interpretação. Porque quando nós falamos na palavra conceito, já nos faz, nos dá o entendimento de que uma noção, uma ideia. Então, ele já vem nos trazendo qual é a noção da palavra tradução, e que é uma palavra muito antiga e vem durante, no decorrer da evolução, foi mudando, foi tendo características de palavras, um vasto leque de palavras que vem diferenciando, mas que sempre chegavam à mesma denominação, tá? O mesmo conceito. Então, ele começa já explicando a origem dessa palavra. Ela vem de origem de latim, chamada traducer. E o que significa traducer em latim? Essa palavra traducer significa levar alguém pelas mãos, levar alguém pelas mãos para algum lugar. Como aqui nós vamos estar falando sobre a surdez, sobre o sujeito surdo, então eu fiz uma adaptação. Traduzir aqui para nós, de acordo com o nosso texto, seria levar alguém pelas mãos para um outro meio. Que meio é esse? O meio linguístico, que é o meio que nos faz conhecer o surdo. Sabemos que o meio linguístico nosso é diferente do surdo, né? Então, como trazer ele do meio linguístico dele para o nosso meio linguístico? É através da tradução e interpretação. Então, é essa a preocupação do nosso autor. A palavra traduzir, em latim, representava traduzer. Mas também o dicionário Aurélio, que é o tradicional, o dicionário que nós utilizamos no nosso dia a dia, etimologicamente, ele também traz um vasto, um leque de palavras também que representava a tradução. Agora, quando nós falamos etimologicamente, o que representa etimologia? Representa a origem, a evolução dessa palavra. Então, nós já vimos a origem, que ela é de latim, e agora nós vamos ver a evolução dela, desde o tempo de latim até os dias de hoje. Como ela foi se transformando, e com essas transformações, quais foram os nomes, os determinados nomes que ela foi recebendo. E nós vamos chegar até o dia de hoje. Então, um dos primeiros nomes que ela recebeu foi conduzir além. O que representa conduzir além? Representa encaminhar. Então, vocês podem perceber que conduzir além representa a mesma coisa que traduzir. Que traduzir significa levar alguém pelas mãos, conduzir além também é encaminhar. Que quando você fala encaminhar, você está indicando um caminho para alguém, para alguma pessoa. E também é usado no dicionário Aurélio como transferir. E o que representa a palavra transferir? Representa mudar de lugar. Então, você pode ver que a representação etimológica do dicionário Aurélio, quando ele fala conduzir além e transferir, é a mesma coisa que falou em latim, encaminhar de um lugar para o outro, ou seja, encaminhar do meio linguístico para o outro.
que é isso que o nosso autor tem a preocupação de estar nos apresentando hoje. E vem atualmente mais um panorama de palavras. Aí ele traz dentre elas a palavra transpor. O que significa transpor? Para o além. Você pode ver que são diferentes palavras, mas ainda é o conceito de tradução. Depois ele traz a palavra trasladar. Trasladar também é transportar de um lugar para o outro, ou seja, de um meio para o outro meio. É o que nós estamos apresentando hoje. E o nosso texto ainda fala, trasladar de uma língua para outra. Revelar. Revelar representa o quê? Tornar visível. Traduzir é isso. Traduzir é você pegar um texto, um discurso e tentar dar visibilidade para que o leitor possa entender, possa compreender. Então, essa também é uma denominação da tradução. E ele diz mais, explicar. Explicar representa o quê? Tornar claro. É a mesma coisa que revelar. Depois, manifestar. Manifestar, ele já está dizendo o quê? Que ele quer tornar público. Não é somente para um, mas para várias pessoas. Explanar. Explanar representa esclarecer. Pode ver que eu estou mudando, estou em diferentes palavras, mas ainda continuo no viés do contexto referente da tradução. Representar significa o quê? Reproduzir. Representar, reproduzir. É você pegar um texto, recodificá-lo de uma forma que possa ter uma representatividade clara, sucinta. Simbolizar. Simbolizar também é representar. E simbolizar pode ser de que forma? Através de símbolos, através, naquela época, de gestos. Hoje, através de quê? Os sinais. Então, percebeu-se que o autor, nesse primeiro parágrafo, ele veio trazendo aí um leque de palavras para nos mostrar que, mesmo que tendo vários, mostrando que dentre todas essas diferentes palavras, o conceito de tradução é o mesmo. Qual é a função da tradução? É a transposição dos conteúdos de um idioma para o outro, ou seja, do português para o Libras, trazendo aqui para o nosso aluno, que é surdo. Mas podemos também dizer que traduzir é uma coisa que nós já fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Podemos ir até além. Podemos dizer que aprender a falar é o mesmo que aprender a traduzir. Vamos analisar, vamos fazer uma analogia de uma criança. Quando uma criança está naquele momento de fase de explosão de conhecimento, de exploração de tudo que está à sua volta, quando a mãe ou quando o pai fala uma palavra ou uma expressão que ele não entende, o que a criança fala? Mãe, o que significa isso? Por que ele pergunta o que significa isso? Ele quer que seja traduzido, não é? E a mãe, para fazer com que a criança entenda, ela vai explicar na linguagem infantil, numa linguagem onde aquela criança de fato possa compreender. Então, o que isso nos apresenta? Que não há atividade linguística sem tradução, ou seja, estamos falando e traduzindo o tempo todo. Isso acontece também na sala de aula, não acontece? Analisem comigo. Às vezes você está na sala, você lê um texto, mas às vezes aquela linguagem que o autor está trazendo, às vezes uma linguagem assim meio rebuscada, não tanto, e você tem uma forma assim mais coloquial de conversar, aí você não entendeu. Aí o que você faz? Você não pede, não direciona ao seu mediador, professor, explica, eu não entendi bem essas palavras. Então, traduzir está
estamos fazendo isso no nosso dia a dia, seja em qualquer faixa etária, em qualquer momento da nossa vida, desde criança até a fase adulta. Nós estamos sempre questionando e traduzindo de uma forma que possamos compreender, né? Lá embaixo, ele ainda fala sobre a transferência linguística através de códigos. Sabemos que o código, quando nós estamos conversando, nós temos o emissor, que é quem está falando, o receptor, quem está recebendo, e a mensagem. Só que entre o emissor e o receptor, essa mensagem, a forma como ela é passada, como é essa transição do emissor para receptor, de que forma ela é apresentada. Então, o código é que está entre esse meio, para apresentar para o receptor como vai passar essa mensagem. Por exemplo, se for na língua portuguesa, qual é o código da língua portuguesa? É o oral, é o verbal, são as palavras. Então, se está em língua portuguesa, o código vai ser o quê? O oral, ou a língua portuguesa, ou a fala, ok? Se for em língua de sinais, um surdo falando ou com ouvinte falando com surdo, qual vai ser o código? A mensagem vai ser de que forma? Através dos sinais. Se fosse uma carta, um bilhete, ou um zap, como aqui um chat, a mensagem, qual é o código que vocês estão utilizando comigo? A escrita. Então, essa transferência linguística que ele diz aqui está dentro ainda da tradução. É a forma como você vai passar. Pode ser através da fala, pode ser através de sinais, pode ser através de escrita, pode ser através de vídeo, dependendo de como será enviado o código, ok? Dúvida aí, meninos? Posso passar para outra parte? Agora, ele vem falando, lá no terceiro parágrafo, sobre a tradução. E ela é uma atividade muito antiga, vem desde os tempos míticos. O que é o tempo míticos? Tempo míticos é aquele tempo histórico onde vem da palavra mito. E o que é o mito? É a lenda. Às vezes são fatos não verídicos, mas que guardam um fundo de verdade. Aí ele traz, representando esse mito, a Torre de Babel, que é uma história bíblica, que eu acredito que todos nós já conhecemos, né? Que foi uma época onde toda a terra tinha uma só língua, onde aquele povo compartilhava, onde aquele povo havia uma união, havia uma solidariedade entre um e o outro. Só que aquele povo sabia que havia um soberano, um que dominava os céus e a terra. Então, eles queriam também ser como esse dominador, ou seja, Deus. Então, o que eles pensaram? Todos em união. Pensaram em construir uma torre, chegar até o céu, e eles achando que chegando ao céu, tocando o céu, eles também seriam como Deus. O seu nome seria um nome célebre. Só que Deus percebeu o que esse povo estava querendo fazer. Então Deus resolveu puni-los. E qual foi a punição? A punição foi confundir a linguagem. Eles não podiam mais se compreender uns aos outros. Dividiu eles em povos. E ali eu acredito que foi até o momento que partiu a individualidade humana, né? Porque antes falava a mesma língua. Depois, com essa divisão, eles começaram a falar línguas diferentes, cada um no seu país, cada um com o seu povo. Então, desse momento mítico é que já começou a tradução. Por quê? O que é a tradução? Quando há necessidade de tradução, é porque as pessoas falam línguas diferentes. Então, pode ver que a tradução é uma atividade muito antiga, desde esse tempo, os tempos míticos. Mais embaixo, ele fala sobre o tradutor e o intérprete, que hoje eles são profissionais. E naquela época? Naquela época eram as pessoas que tinham que estar traduzindo aqueles símbolos, aqueles códigos do tempo do Egito Antigo. Tanto que naquela época não era chamado tradutor e intérprete, era apenas tradutor. Nós vamos ver isso também já na próxima parte da apostila, ok?
Aí aqui no quarto parágrafo ele fala como esses profissionais são. Eles são centrais e essenciais para a comunicação. Centrais por quê? Porque eles são canais para estar levando a mensagem, trazendo para o surdo a mensagem da língua portuguesa para a língua de sinais, para o surdo poder compreender, para ele poder participar, para ele a sua ascensão ativa na sociedade. E essenciais, se não houver um intérprete, o professor não ser bilíngue, vai haver o quê? Uma interferência na comunicação, porque o surdo necessita do seu meio de comunicação, a Libras, para ele de fato se comunicar, interagir e participar. Então, quem faz essa mediação são os profissionais intérpretes. Aí, quando ele fala que eles são centrais e essenciais, ele traz como local ou mundial. Quando fala local e mundial no passado, porque no passado esse profissional, eles simplesmente faziam as relações mercantis, que eram os mercados, né, administração, também faziam as relações internacionais, por isso fala mundial, para diplomatas, para ações militares, tanto que essa prática de interpretação começou mais nas Forças Armadas, né? Porque quando as Forças Armadas vinham de diferentes países, cada um falava em línguas diferentes, eles precisavam o quê? De tradutores. E esses tradutores que levavam as mensagens, hora de paz, hora de guerra, né? Dependendo para que situação aquelas Forças Armadas iam chegar até aquele lugar. Então, a prática de tradução e interpretação acontecia para favorecer tanto em locais e também mundialmente. Aí ele entra, já saindo um pouco lá da época antiga, ele já entra um pouco mais, vem trazendo um pouco já para a Idade Média. Aí ele vem trazendo já alguns pensadores. Dentre os pensadores que ele vem trazendo, há uns dois que eram filósofos, como Cícero e como Horácio. O Cícero, ele era um filósofo e ele traduzia os seus conceitos. Os seus conceitos sempre estavam de grego para latim. Então havia necessidade dele estar fazendo essa tradução, porque estava numa língua e teria que passar para outra. E também o Horácio. O Horácio, além de filósofo, era poeta. Ele também era escritor. E ele falava muito sobre os valores humanos. Então, ele fazia questão de traduzir para as pessoas saber que nós tínhamos valor, nós tínhamos direitos, nós tínhamos ética. Então, tudo isso era necessário ele estar, através das suas investigações nessas questões, ele também fazia questão de fazer toda essa tradução. Então, nessa época, eles faziam a tradução literal. Literal por quê? Literal era aquela tradução em que ele fazia assim, vamos falar nas nossas palavras hoje, ao pé da letra. Tinha que ser de fato o que acontecia. Então, era a tradução literal, palavra por palavra, sem se preocupar em saber se o outro, aonde a mensagem ia chegar, estava de fato sendo entendida. E tinha também a tradução do sentido, já era oposta à literal. Enquanto a literal ela era aquela tradução onde era palavra por palavra, sem se preocupar em palavras sinônimas ou metáforas, ou alguma palavra que pudesse ter uma relação com uma parecida, tinha a tradução de sentido. E a tradução de sentido era aquela que trazia a essência da mensagem, ela trazia a ideia, esclarecia. Então, entre uma e a outra, a que era mais adequada era do sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava em casa, acho que foi antes de ontem, como eu estava explicando para vocês. Eu estava lá vendo o jornal, o nosso documentário, e o nosso documentário hoje só desse momento pandêmico, né? Só fala de pandemia, de morte, de doença, de contaminação, esse tempo todo. E a minha irmã é surda. Aí a minha irmã estava assim, sentada perto de mim, estava vendo a reportagem, e daqui a pouco mudou a reportagem falando sobre o nosso governador, sobre o Wilson.
falando, né, desse problema que aconteceu com ele, dizendo que acha que ele manobrou lá o dinheiro para ele, né, desfalcando lá a nossa parte. Aí estava escrito assim uma frase: a casa caiu. Aí a minha irmã leu aquela frase, ela olhou para mim e perguntou: Ana, a casa caiu? Coitado do governador, a casa dele caiu, desmoronou, foi isso? E aí? O teto, as paredes, ele ficou sem casa? Aí eu olhei para ela e pensei, olha aí a tradução literária, né? Literal, aonde você fala palavra por palavra. Eu falei, não, mana, literalmente a casa caiu, seria a casa de tijolo, de cimento, pedra. Aí a casa caiu. Mas não, levando para a tradução do sentido, expliquei para ela. A casa caiu aí, o sentido é de que ele agora perdeu a carreira. Ele perdeu o respeito. Ele perdeu o que ele tinha de melhor, né? Ele era um exemplo, era um governador bom, perfeito para algumas pessoas. E agora? A casa dele caiu nesse sentido. Ele agora vai ficar numa situação difícil, onde as pessoas não vão mais confiar, não vão mais respeitar e ver que de fato ele nos enganou. E se ele nos enganou, agora ele vai ser olhado de uma forma diferente. Então eu tive que explicar para ela a tradução literal para a tradução de sentido. Então era isso que acontecia nessa época de Cícero e de Horácio. Quando eles falavam literal, palavras por palavras, as pessoas não entendiam. Ou seja, é passar o grego com o grego, né? De uma forma onde ninguém entendia nada. Agora, trazendo de uma forma com a essência da mensagem, o que sustenta a mensagem, o que defende a mensagem, é mais fácil do surdo entender. Até nós, não é verdade? Que às vezes tem algumas expressões metafóricas, a gente para, analisa, no momento a gente não entende, mas depois, olha só, de fato tem tudo a ver, ok? Então deu para entender, meninos? Ok? Então vamos lá, vou dar continuidade. Aí mais embaixo, ainda, dando continuação às traduções literais e às traduções de sentido, ele vem trazendo. Foi um período também aonde estava acontecendo a tradução bíblica, né? Eles dois tinham preocupação com a tradução literal, de sentido, para a literatura latina. A preocupação de Cícero e Horácio era traduzir os livros, né? Os registros, para poder explicar às pessoas. Agora, a tradução bíblica já tinha outro foco. A tradução bíblica, qual era o foco? Até hoje, né? É evangelizar, é divulgar a palavra de Deus, não é? Disseminar a palavra. Não mudou. Mas naquela época, ainda o foco era maior. Então, havia a tradução da Bíblia, né? Então, o que nós podemos entender? Que a tradução da Bíblia, ela constituiu um dos mais ricos capítulos da história da tradução, com momentos sublimes. Tanto que lá em Gálatas, não está literalmente escrito dessa forma, mas eu fiz uma transposição para uma tradução de sentido. Lá em Gálatas, fala que os surdos podem aprender o Evangelho. Mas como? Através de uma forma adequada para a sua instrução. Qual seria? Através das mãos, através dos sinais, né? Mas naquela época, qual era o foco? Né? Ainda falava-se que para aprender, para conhecer Deus, para ter fé, é preciso o quê? Ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o surdo que não ouve? Então, em Gálatas, explicou isso. Haveria uma instrução para os surdos ser salvos. Haveria uma instrução para os surdos conhecer Deus. Mas deveria ser de uma forma diferente. Então, pode ver que até a Bíblia, na tradução do sentido, já tinha essa preocupação de também instruir o surdo, para que ele pudesse cultuar a Deus, consagrar a Deus, ok?
Mais à frente, ele vem falando agora dos humanistas. Os humanistas que cada um vem falando uma forma diferente de traduzir. O primeiro que ele traz é o humanista francês, Deleuze. Deleuze, ele defendeu a maneira de bem traduzir de uma língua para outra. E essa maneira de bem traduzir, ele trouxe alguns princípios. O primeiro qual foi? O tradutor deve entender perfeitamente o sentido e a matéria do autor a ser traduzido. Olha aí esse perfeitamente o sentido. O que ele quis nos apresentar só nessa pequena expressão? A essência. Que o tradutor, ele deve trazer a essência, o sentido, o que defende, o que sustenta o discurso, para que, de fato, para quem está chegando a mensagem, entender. O outro princípio, o tradutor deve conhecer perfeitamente a língua do autor que ele traduz e que ele seja igualmente excelente na língua a qual se propõe a traduzir. Agora, esse perfeitamente aqui no segundo princípio é diferente do de cima, porque esse perfeitamente aqui quer dizer que o tradutor tem que ter o quê? Uma estratégia, tá? Uma forma, uma metodologia de como fazer essa tradução. E quando ele fala aqui, igualmente excelente na língua, quer dizer o quê? Ele tem que ser fluente. Então, para você ser um bom intérprete, um bom tradutor, você tem que ser fluente tanto na língua de chegada quanto na língua alvo. Ou seja, você tem que saber bem o português e saber bem a Libras. Então, você tem que ser fluente nas duas línguas. Você tem que conhecer o sistema linguístico, o sistema gramatical das duas línguas, para você fazer as práticas, tanto de um como de outro, perfeito. Para que não haja nenhum fragmento, para que o surdo de fato possa entender e compreender tudo aquilo que você está passando para ele. No terceiro, o tradutor não deve traduzir palavra por palavra. Olha aí, o que já vimos lá antigamente está trazendo até hoje, simplesmente está reproduzindo. Como dizia Lavoisier, né? O Lavoisier já dizia, nada se cria, tudo se transforma, porque já acontecia, só vem evoluindo cada vez mais com uma evolução, um aperfeiçoamento, né? Então pode ver que palavra por palavra foi o que falou lá o Cícero e o Horácio, e Deleuze também trouxe, ou seja, passar o sentido, não de forma literal, mas uma forma que o surdo possa compreender. 4. O tradutor deve usar palavra do uso corrente, ou seja, está conhecendo todo o sistema linguístico. Porque você tendo conhecimento do sistema linguístico com fluência, você vai saber colocar uma palavra adequada, uma palavra sinônima, uma palavra metafórica, no momento que houver necessidade, dentro do contexto do discurso da tradução. O tradutor deve observar a harmonia do discurso, como se vê, ou seja, o tradutor, na hora de traduzir, ele tem que ter a preocupação de não haver um conflito. Porque, às vezes, o autor está falando algo e, na hora de interpretar, ele faz um contraste, o oposto. Olha aí um conflito. Então, ele deve ter o quê? Uma harmonia, tem uma sintonia. Pensa numa orquestra, né? Uma orquestra, pode ver que são vários instrumentos musicais, todos tocando uma mesma letra, um mesmo ritmo, onde sai uma melodia bonita. Então, assim o intérprete, quando ele está traduzindo um discurso, ok? Então, o Deleuze, qual era a preocupação dele? Para ele, o intérprete sempre vai servir de um elo na cadeia de transmissão de conhecimento entre sociedades separadas por barreira linguística. O intérprete, para ele, será sempre uma ponte. E nessa ponte vai transitar quem? A harmonia, a fluência, a técnica, para dar uma boa tradução. Agora, a partir do Renascimento, ele traz um outro autor, Dryden. O que propõe Dryden? Vamos primeiro vir lá no Renascimento. Renascimento foi um período muito importante
onde os movimentos eram de ordem artística, filosófica, científica, literária, cultural, mas todos colocavam o indivíduo mais próximo de Deus. E Dryden, como ele dividiu a tradução? Ele dividiu a tradução em 3 tipos. O primeiro tipo foi a metáfrase. Para ele, o que era metáfrase? Era verter palavra por palavra, ou seja, olha aí o que nós vimos lá no começo do parágrafo do texto. Seria tradução literal. Então, simplesmente mudou de nome. O que era uma tradução literal, hoje o Dryden chama de metáfrase. E o segundo tipo, ele chamou de paráfrase. E o que é paráfrase para o autor? Quer dizer, tradução no sentido. Então, simplesmente, ele só deu um nome, ele determinou um nome para a tradução do sentido, que seria o quê? Uma tradução explicativa, esclarecida, né? Trazer um discurso bem claro para o outro ou para nós aqui, o surdo. E o terceiro tipo, imitação, recriação, seria o quê? Imitar, inventar, não ter nenhuma técnica, fazer sinais, gestos aleatórios. Então, esses foram 3 tipos de tradução que esse autor trouxe. O que ele quer dizer com esses tipos de tradução? Que nunca haverá uma tradução ideal. Por quê? Cada intérprete vai fazer a sua forma de traduzir. Por exemplo, vocês lembram uma tradução que aconteceu nos Estados Unidos com o presidente Barack Obama? Foi em 2013. Nessa época, foi uma época ainda estava se falando já bastante na língua de sinais, aquela coisa, fomentando a língua, que a língua já estava sendo valorizada, respeitada, falando muito dos surdos. Aí Barack Obama foi fazer uma homenagem ao Mandela. Alguém deve lembrar. Se alguém lembrar, me fala aí. Aí a homenagem para o Mandela, quando ele estava lá falando lá o discurso dele, de repente o intérprete ao lado dele começou a fazer uns sinais. Os sinais não, uns gestos. Começou a fazer lá aqueles gestos lá, aquelas coisas lá e tal. Inclusive os surdos, na mesma hora, em tempo real, entraram até, né, no canal e começaram a perguntar, a questionar. Nossa, o que é isso? O que esse intérprete está fazendo? Que língua de sinais é essa? Não era nem língua de sinais americana, não era nem língua de sinais francesa, não era nem a Libras, porque como vocês sabem, Libras não é uma língua universal, né? Nos Estados Unidos não é Libras, é língua de sinais americana, mas não é assim que fala também não, tá gente? Eu não sei inglês. Lá é língua de sinais americana. E os surdos já estavam também meio ali em conflito. O que será que aquele homem está falando? Está fazendo sinais aleatórios? Alguém lembra dessa passagem? Foi em 2013, quando o presidente era Barack Obama. Ele foi fazer lá um discurso para o Mandela. Vocês lembram? Vocês viram? Nossa, como foi falado. Aí, de fato, depois foram ver que aquele homem, ele não era um profissional intérprete, inclusive ele tinha até problemas mentais, né? Alguém viu? Quem viu? Ana, não lembro, devido à minha idade. Ah, tá bom, né, Carolina? Você é muito novinha, né? Tudo bem, tudo bem. Desculpa. É que eu sou velha, né? Ah, Ana, mas você isso. Não, é porque, assim, não é do nosso meio, né? Não foi no nosso país, foi em outro país. Mas eu acho que ali o foco foi fomentado. Por quê? Porque aqui nós estamos já difundindo a língua de sinais. Aí quando vira aquilo lá, nossa, será que os nossos intérpretes também são assim? Alguém aqui faz algo errado, né? Caiu em uma prova nossa. Ah, caiu na prova, Carol. E aí? Você acertou? Vanessa soube. Aí, Carol, você acertou a questão? Foi difícil? Foi fácil? Não, gente, porque olha só, eu estou brincando.
Mas é sério, se nós formos fazer uma pesquisa, tem intérpretes profissionais que são maravilhosos, que são ótimos. Tem intérprete que às vezes não passa de fato a mensagem de uma forma que o surdo compreende. Então é a mesma coisa que ele não está ali. Porque é ele que vai canalizar o entendimento ali para que o surdo possa construir o seu conhecimento. Se ele não passar de uma forma adequada, adaptada, oportuna para o surdo compreender, ele não vai valer de nada. Então é essa a preocupação daquela época, né? Eu acredito que até a parte, tudo acontece não é por acaso. Eu acredito que tudo é proposital de Deus, porque foi muito importante. Foi a partir dessa visibilidade, né, desse conflito que houve ali, que começaram a se preocupar numa forma de capacitação para os intérpretes. Por isso que agora têm sido oferecidos tanto letra Libras, técnico de Libras, tradução de Libras. Por quê? Preocupado de fato com o profissional que vem atender esse público, essa comunidade surda, porque é uma classe social que tem uma identidade, que tem uma cultura e faz parte do nosso meio, está ali no nosso meio o tempo todo, não é? Que não pode inventar sinais. É isso aí, isso aí. Porque se você inventa sinal, o surdo não vai entender nada, né? Era só sobre ética na hora da interpretação. Ah, ok. Então, eu vou voltar lá, hein? Eu vou sair. Ok? Vou voltar para a tela. Estou quase terminando. Rapidinho. Bom, então, após esse autor, teve também um outro. Agora, Tider. Gente, olha só, eu não estou falando muito bem não, porque eu não sei muito bem inglês, tá? Tider também, ele falou sobre a tripartização do aspecto da tradução. E quais foram? Primeiro, ele falou, tradução de fazer uma transcrição completa da ideia, da obra original. Pode ver que estão seguindo sempre o mesmo viés, a mesma teoria. Que quando falamos em transcrição completa, quer dizer o quê? Registrar a pronúncia real, a informação real da obra original, ou seja, não mudar nada, dar todo o sentido dela, ok? O segundo, ele fala, o estilo e o modo de escrita devem ser o mesmo do original. O estilo é o quê? É o particular, é o pessoal, ou seja, pegar ela na sua origem. E o modo de escrita tem que ser da forma que ele escreveu, não mudar nenhuma palavra, nenhuma vírgula, nenhum sentido. É essa a preocupação de Tider. E a terceira, a tradução deve conservar toda a naturalidade do original, ou seja, não mudar a versão, não mudar o sentido, ter uma veracidade, uma fidelidade à obra, para que de fato o surdo possa entender o que a origem quer dizer quando chegar até ele. Então o autor aqui, o que ele nos apresenta? Ele nos acentua a importância da compreensão do texto de partida. É fundamental o original. É dali que o surdo vai compreender tudo. Não pode haver um desvio, não pode haver nenhuma interferência. Tem que ser qual ele iniciou, ok? O segundo autor. Agora é um autor alemão. Um nome estranho, gente, mas vou tentar. Olha, Schmar. Eu não sei falar muito bem alemão. Schmar. Ele fez um ensaio intitulado sobre diferentes métodos de tradução. Só que, até mesmo quando você lê, você acha meio estranho, né? Olha o que ele fala no primeiro. O tradutor deixa o autor em paz e leva o leitor até ele, ou o tradutor deixa o leitor em paz e leva o autor até ele. Ou seja, no primeiro, ele ignora o autor, a obra,
e se preocupa com quem vai ouvir. E no segundo, ou ele ignora quem vai ouvir e se preocupa só com a obra, ou um ou outro. Mas tem que acontecer o quê? A interpretação, a tradução seria o quê? Oferecer algo para alguém, mas teria que levar, ou um ou outro, de uma forma ou de outra, ok? O outro, agora o filósofo Walter Benjamin, também um famoso, que falou sobre o ensaio da tradução. Ele agora fala sobre a tarefa do tradutor. Vocês perceberam que cada autor teve um foco? Vocês viram que Dolé, o foco dele qual era? Os princípios do tradutor, ou seja, como é originar, a originariedade da tradução, do tradutor. Dryden falou sobre os tipos de tradução, como deveriam ser as formas de traduzir. Já o Schmar, ele fala sobre os métodos de tradução. Quais são os métodos adequados, estratégias para você fazer uma boa tradução? Já agora o Walter Benjamin, ele traz a tarefa, ou seja, o que é de fato a missão do tradutor. Aí ele vem falando sobre as expressões que o tradutor deve utilizar na hora da tradução. Ele fala sobre a tradução estrangeirizadora. O que é essa tradução? Essa tradução é aquela tradução onde mantém a estranheza do texto. Quando nós falamos que mantém a estranheza do texto, vou dar como exemplo o nosso português. Vocês sabem que o nosso sistema linguístico, nós temos muito empréstimo, né? Empréstimo linguístico de outras línguas, principalmente o inglês. Então, esses empréstimos linguísticos que nós temos da língua estrangeira, quando vamos traduzir para o surdo, às vezes não tem um sinal. E quando não tem sinal, o que nós fazemos? Nós não fazemos a soletração rítmica, as letrinhas. E fazer a soletração de palavra em inglês, para o surdo, fica difícil a compreensão. Então, é chamado de tradução estrangeirizadora, ok? Ou seja, ele vai manter a estranheza no texto original. Agora, quando ele fala da tradução domesticadora, é aquela tradução onde oculta as diferenças culturais. Porque nós sabemos que o português, nós, da língua portuguesa, temos a nossa cultura. Nós somos ouvintes com a nossa cultura própria. E o surdo também tem a cultura dele. Então, quando o tradutor vai passar a língua portuguesa para a língua de sinais, ele tem que deixar a nossa cultura, ocultar a nossa cultura e se preocupar de passar de uma forma que a cultura surda entenda. Então, eles têm toda uma forma de compreensão para poder explicar os conceitos, explicar assim, as noções de algumas palavras. Então, tem que ter essa preocupação. Está ocultando a nossa cultura para desenvolver na cultura dele. Ou seja, uma tradução domesticadora. Está domesticando o outro para ele entender melhor. Ok? Aí, lá embaixo do texto, ele fala sobre tradução e interpretação. Ele vem nos apresentando que esses termos, tradução e interpretação, não é antigo. O que é antigo será tradução. Tanto que hoje há essa separação, porque no início era chamada da seguinte forma: era chamada de teoria interpretativa da tradução. Posteriormente, que é hoje, aí foi dividido entre interpretação e tradução. Aí ele vem trazendo como é determinado hoje esses conceitos. Hoje a tradução para nós é aqueles trabalhos com os textos que são escritos. Traduzir hoje é você pegar um livro, por exemplo, em inglês, e traduzir para o português. Ou pegar a língua de sinais e o surdo está lá desenvolvendo Libras e você vai estar escrevendo o português. É um texto. Agora, e a interpretação? A interpretação é uma prática que é em forma de oral ou gestual. Quando é oral, é aquele que você pode gerar um texto. Você vai falando, você pode estar escrevendo. E gerar enunciado. Enunciado é quando você faz através
das mãos, os sinais, a língua de sinais. E como isso acontece? Gerar um texto é quando você faz a versão voz. Um exemplo, quando o surdo ele está fazendo em sinais, você vai falar para o professor ou para, como é que eu vou dizer, um conferencista que está ali, está fazendo ali a mediação entre o surdo e o ouvinte. Então, você vai fazer a versão escrita. Você vai estar passando o português para ele, aí escrita. E o enunciado é a versão voz, é onde você vai falando. Por exemplo, o professor está lá explicando em português. Aí o intérprete vai e passa em sinais para o surdo. Aí no momento que o surdo tem dúvida, um questionamento, ele faz em sinais para o português. Aí o intérprete vai fazer a versão voz, vai fazer o enunciado para o professor através da versão voz, ok? Que é o português. Daí a importância do intérprete saber bem a língua oral e também saber a língua de sinais. Porque o surdo, como nós sabemos, a estrutura da língua de sinais é diferente da língua portuguesa, né? Na língua de sinais, ora você não vê elementos de ligação, ora você não vê gênero, número, ora você vê o arroba, né? Que não tem uma desinência, pode ser um número, pode ser um gênero. Eu acredito que isso vocês já estudaram, né? Nos módulos anteriores. Então, ele tem que ter noção do sistema linguístico do surdo e saber que quando o surdo está falando em libras, ele vai estar falando fragmentado. E quando você vai fazer para o professor, você tem que fazer na estrutura da língua portuguesa. E o escrito também, transcrever todo na língua portuguesa, de forma correta. Agora, quando esse texto for passar para o surdo, vai ter que ser em sinais. E é claro que em sinais você não vê toda essa estrutura gramatical do português que nós utilizamos. Agora, e na língua de sinais? Como é que nós vamos achar na língua de sinais gerar um texto na língua de sinais? Porque sabemos que língua de sinais ainda não tem escrita. Ainda, né? Porque estão tentando universalizar a língua de sinais. Aí o nosso autor, ele traz aqui o Sana-Wright. Sana-Wright é uma simbologia, é um sistema de escrita das línguas de sinais. Ele foi criado em 1974, através de uma professora surda, chamada Valéria Sutton. Ela ensinava dança para os seus alunos. Então, por ela ser surda, ela tentou achar um meio, uma metodologia adequada para que quando os alunos olhassem para ela explicasse os passos, explicasse o ritmo, a melodia. Então, ela desenhava. Então, aqueles desenhos viraram símbolos e viram que através daqueles símbolos poderiam criar a escrita da língua de sinais. Só que esses símbolos visuais, eles são representados por 3 parâmetros da língua. Ele é representado pela configuração de mãos, pelo movimento e pela expressão facial corporal. Já agora, houve mais um avanço. Em 1998, criou-se um outro meio de escrita para a língua de sinais, o chamado ELIS, que representa a escrita da língua de sinais. Ele já é um pouco mais avançado, porque ele já foi desenvolvido em cima de níveis gramaticais. E ele já considera os 5 parâmetros da língua. Que vocês sabem que os sinais, ele é formado de 5 parâmetros, né? Que são eles: configuração de mãos, que é a forma das mãos que utilizamos para iniciar um sinal, o ponto de articulação, que é o local onde você coloca a sua mão para iniciar um sinal, a orientação, que é a direcionalidade, para a direita, para a esquerda, o movimento, que tem sinal que tem movimento, tem sinal que não tem movimento que é retilíneo, circular, intercalado, ritmado, e tem também a expressão facial corporal. Então, o ELIS, ele já teve um avanço melhor. Então, estão tentando universalizar a língua de sinais. Mas será que vão conseguir?
Porque eu acredito que é muito difícil, né? Fosse assim o português. Temos o português daqui e do Brasil e temos o português lusitano, né? O de Portugal. Pode ver que são diferentes. E o inglês também. Temos inglês britânico, inglês americano. Será que é tão fácil assim universalizar uma língua? Eu acho que é um pouco difícil, mas estão tentando. Desde 74, estamos em 2019, né? Possa dizer, em 2020, possa ser que consiga, né? Não sei, então estuda ainda. Mas alguns livros, algumas obras já utilizam o Sana-Write. Inclusive o dicionário trilingue de Capovilla, não sei se vocês conhecem, é um dicionário muito famoso, é muito grosso, são 2 exemplares. Ele é trilingue porque ele tem português, inglês, libras e juntamente com libras relacionado a Sana-Write. Então ele é muito bom. Aconselho vocês a ler esse dicionário que é muito bom. Então o que ele nos apresenta aqui? Que para que haja essa geração de texto, geração do enunciado, o que o intérprete precisa? Quando for gerar o texto em português, esse intérprete precisa estabelecer, determinar quais são os componentes mais característicos do texto, para ser bem claro e sucinto para o surdo. E quando for enunciado, for a versão voz, ele tem que ter a preocupação da estrutura linguística do português, que quando passar do surdo para o professor, falar bem explicado, bem claro, para que o professor possa entender. Estamos na parte final. Daqui a pouco vocês podem tirar a dúvida aí, tá? Agora é praticamente o que eu já falei lá na frente, a interpretação da língua oral para a língua de sinais e da língua de sinais para a língua oral, que são os sentidos interpretativos, ok? O enunciado oral, que é da língua portuguesa para a língua de sinais, é onde o intérprete ele vai verbalizar, vai usar a versão voz, quer dizer, ele vai oralizar, falar o português, e depois a versão voz, que é da língua de sinais, para a língua oral. Ele vai falar para o professor tudo que o surdo está expressando, as dúvidas, o questionamento. Então, ele tem que ter essa preocupação na sala de aula, tem que fazer mediação. Por isso é que falamos que o surdo é bilíngue, porque na sala de aula ele vai ter contato com as 2 línguas, não simultaneamente, não. Será no mesmo espaço, porém em momentos separados. E quem vai fazer essa mediação? O intérprete, ora o português, ora a língua de sinais. Agora, quanto ao conteúdo da mensagem, o tradutor e o intérprete, eles têm algumas divergências. Por exemplo, o tradutor, quando ele vai escrever, ele tem tempo de procurar, de consultar dicionários, ou um amigo, um outro profissional, quando ele tem uma dúvida, ele pode perguntar a alguém, ou até mesmo surdo, e está escrevendo. Dá tempo dele escrever e traduzir tudo no português. Fica mais fácil. Agora, a interpretação não. A interpretação não dá tempo de consultar, não dá tempo de pedir auxílio a alguém. Porque no momento em que o intérprete está ali interpretando, o que acontece? Há 2 tipos de interpretação, a simultânea e a consecutiva. A interpretação simultânea é aquela em que no momento em que o surdo está falando, o intérprete está fazendo os sinais, está passando tudo dele para os ouvintes. Ou vice-versa. Quando o ouvinte está falando, o intérprete está passando tudo em libras para o surdo. Então, não tem tempo dele consultar, se ele tiver dúvida, não dá tempo dele perguntar, porque o que é interpretar? Interpretar é você ouvir, visualizar, processar e produzir. Então, é tudo em tempo real, não dá tempo. É uma coisa assim que, olha, é uma aceleração, tá? É um dom mesmo. Tem mesmo que ter um interesse muito grande de querer ser intérprete, né? Sem contar com as fluências nas línguas. E a consecutiva não. A consecutiva já é aquela interpretação onde o intérprete espera o surdo falar tudo o que ele tem que falar. Aí quando ele acaba de falar,
o intérprete vai explicar para o ouvinte, ou o contrário. Quando o ouvinte falar tudo que ele tem que falar, o intérprete vai explicar para o surdo. Vocês acham que isso vai dar certo? Eu acredito que não. Por quê? Se ele for ouvir tudo e juntar aquilo tudo para depois explicar para o surdo, alguma coisa vai ficar fragmentada. Eu garanto que o foco, o sentido, a sustentação do discurso, alguma coisa ele vai esquecer. E se o surdo questionar no momento que ele está fazendo essa interpretação consecutiva? Aí que ele vai dar um branco mesmo, vai esquecer tudo. Então, a mais adequada é a interpretação simultânea, em tempo real, no mesmo tempo que o surdo está falando ou que o ouvinte está falando com o surdo. Essa é a ideal. É a que nós vemos hoje nos canais televisíveis, né? Ali na janelinha, onde está o palestrante falando, né? O presidente falando, lá o parlamento está falando, e o intérprete ao lado fazendo ali ao mesmo tempo, simultâneo, ou seja, concomitantemente. Essa é a mais adequada para o surdo. Agora, o que acontece com o intérprete em sala de aula? Numa sala de aula, normalmente o intérprete chega e é pego de surpresa. Por quê? Quando ele chega numa sala de aula, um professor às vezes faz o quê? Não aceita muito bem. Não sei se vocês já fizeram estágio ou como intérprete, ou estágio como auxiliar, como mediador na sala de aula. Já perceberam que quando chega algum estagiário na sala, qual é a reação do professor? Resistência. O professor logo acha que está chegando alguém para me observar, está chegando alguém para me vigiar, já não vou dar minha aula mais de forma confortável, está me tirando da minha zona de conforto, não vou ficar muito bem, né? Aí já não aceita a presença de um outro ali com ele. Isso já é um fator negativo para o intérprete na sala de aula. Ou então o contrário. Quando chega o intérprete, o professor já fala assim, olha só, eu não sei Libras, tá? Então, aquele aluno surdo é seu. Você que vai ensinar, você que vai explicar, você que vai mediar, e não é isso. O intérprete, a função dele não é ensinar. O professor, às vezes, delega essa função para ele, mas a função do intérprete é apenas mediar, apenas interpretar todo o conteúdo que é aplicado na sala de aula. É só isso. Aí o que acontece? O intérprete chega na sala de aula, o professor, nessa resistência aí, não dá o conteúdo para o intérprete, ele é pego de surpresa. E o que acontece quando o material não é enviado ou ele não é estudado anteriormente? Será que vai ser será a aplicabilidade, a funcionalidade daquele conteúdo será bom? Então, entre o professor, o intérprete e o aluno surdo, deve haver o quê? Uma parceria. Eles têm que haver uma cumplicidade, tem que estar os três ligados, tem que ser um tripé, porque um vai auxiliar o outro. O professor vai auxiliar o intérprete o professor e o professor auxiliar o aluno. Não é deixar simplesmente o aluno com o intérprete. Porque o que é importante numa sala de aula? A interação. Vamos olhar hoje, o tempo de hoje, né? Esse momento pandêmico. O que está fazendo conosco? O que está nos faltando? O contato, o olhar, a interação. Então é isso que às vezes o aluno precisa. Estar ali de frente com o professor, ouvir, falar, compartilhar. Que nem isso que nós estamos querendo hoje. E o aluno também. Ele vai ali, às vezes, não é só para construir o conhecimento, mas também para compartilhar algo, né? A afetividade, a empatia. Isso é muito importante. Então, agora eu vou perguntar para vocês. O que vocês acham que vai acontecer se o intérprete chegar na sala de aula e ele não ter contato com esse material? Simplesmente ser pego de surpresa. O que vai acontecer com esse aluno? Ou o que vai acontecer com o intérprete? Se coloca no lugar dele. Vocês, o que vocês pensariam? Vocês acham isso adequado? O intérprete chegar, o professor não apresenta o conteúdo para ele, simplesmente acha que ele tem uma didática, ele tem um receituário pronto para ensinar o surdo. Sem contar que o intérprete, às vezes, ele só tem influência no português. E quando é disciplina de matemática?
E quando é disciplina de ciência, história, ou uma disciplina específica, o que o intérprete faz? O que você faria? Fala para mim. Vamos falar aí. Carol, Gleice, Marcelo, Sabino. Ah, não podem falar, acho que não estão no chat, né? Fala aí, quem pode me falar alguma coisa? O que você faria? Você é intérprete, chegou numa sala de aula, tem um aluno surdo, mas você não teve contato, não teve nenhum acesso àquele conteúdo. O que você vai fazer com o seu aluno? E sem contar que no momento que o professor está ensinando, ele não fica ali engessado, fica. Ele esclarece, ele muda, né? O aluno questiona, ele responde outra coisa. Mesmo se o intérprete recebesse anteriormente esse conteúdo, ainda tem esses complicadores no momento ali da aula, da aplicabilidade da aula, né? O professor, ele tem esses viés, ele faz essas mudanças, né? Dá para falar? Querem falar? Não? Tá. Então, vou terminar essa parte aqui. Então, interpretação e tradução não diz respeito apenas a uma passagem de um idioma para o outro, de uma língua para o outro. Vai mais além. É conhecer o sujeito, conhecer a sua cultura. Ana Carolina está falando. O certo seria o intérprete só traduzir o que o professor está falando. Sim. Inclusive, Carol, se o professor ensinar errado, o que acontece? Errado que eu digo assim, é uma palavra, né? Que às vezes ele falou, mas não estava dentro daquele contexto, né? Ou ele deu uma explicação que não estava de acordo. E o intérprete percebeu. O intérprete não pode corrigir. Ele sutilmente, de uma forma assim bem sutil, deve chegar para o professor e falar, professor, olha, tem alguma coisa aqui que eu acho que está fora dos quadros. Você podia dar uma nova explicação, porque não está de acordo com a fala, né? Ou de acordo com o texto, o assunto. Aí o professor tem que explicar novamente a forma correta e você traduzir. Você não pode ensinar, porque essa não é a sua função, é a função do professor. Você é apenas o intérprete. Você vai apenas mediar, você vai canalizar, ok? Cadê a Ana Carolina? Claro, traduzir de forma que o surdo entenda a matéria. Isso aí. Ana Carolina, simplificando e explicando isso. Não esquecendo, Carolina, que simplificar, sintetizar, mas trazendo a ideia, a sustentação do discurso. Os pontos fulcrais, os mais importantes. A Gleice, ambos terão dificuldades. Sim, esse ambos quem? O intérprete, o aluno? Sim, o intérprete tem dificuldade porque não vai poder ensinar errado, porque se você sabe que está errado, você não vai ensinar errado para o aluno, né? Você não vai querer prejudicar. A Gleice, se for matemática, pior para mim. Bom, Carol, matemática, os sinais agora já estão sendo desenvolvidos de acordo com as características linguísticas da disciplina específica matemática, né? Então, até aqui agora até fácil. Mas antes, Carol, era difícil. Sabe por quê, Carol? Antigamente, muitos nomes específicos da matemática não tinham sinais. Era datilologia, letra por letra. O que acontece? No momento em que você está soletrando, o professor está explicando. Ele não para você explicar para o surdo. Aí você se perde. Tu se perde na explicação do surdo em datilologia e se perde na explicação que o professor está dando continuidade. Olha só. Olha só que tortura que é ser o intérprete em sala de aula. A Carla Cristina. Carla Cristina é aluna? Prazer, Carla. Bom, então o que é ser intérprete? Ser intérprete é ser intrinsecamente um profissional atormentado, Carol. Atormentado por quê? Por ter que estar presente e ser invisível. É o momento que o intérprete está ali, mas ele vai representar o surdo, tá? Ele vai falar pelo surdo, ele vai ouvir pelo surdo. Então, ele vai ter que fazer esse canal.
ok? A Gleice, ambos terão dificuldade. É isso aí, ok. Bom, alguma pergunta sobre o texto? Alguma dúvida? Porque olha só, vamos ter uma pausa de 10 minutos, ok? 10 minutinhos. É tempo de ir no banheiro, ó. Banheiro, beber água, é rapidinho. Vai e volta, rapidinho. Aí quando voltar, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a aula prática. Eu vou fazer uma história verdadeira, tá? Eu vou estar contando em libras. Vocês vão olhar, prestar atenção. Depois, a atividade que vocês vão fazer para a semana que vem é o que? Vocês vão escrever, vai transcrever essa história. Em que língua? O português, ok? Vamos começar a praticar a língua portuguesa e a língua de sinais, ok? Entenderam? Então vai ser rapidinho. Ah, olá, Carla, tudo bem? Você chegou agora, Carla? Ou já estava aí antes? Você ouviu o texto? Ok? Então eu vou parar 10 minutinhos e vou voltar. Ai, como eu amo Libras! Ai, eu fico feliz, Carla, muito feliz. Se você ama Libras, você me ama também. Sabe por quê? Porque eu também amo, ó. I love you. Vocês conhecem esse sinal, né? I love you. Os meus alunos surdos, eu tenho um projeto. Eu ensino português para surdo. Eu tenho 35 surdos maravilhosos. Eles fazem muito sinal para mim. I love. Eu quero que vocês venham conhecer o meu projeto. O dia que vocês conseguirem, vocês vêm aqui. Eu cheguei agora, minha internet estava ruim. Mas olha só, não se preocupa não, Carla, tá? A aula vai estar gravada lá na plataforma, tá? Aí você vai visualizar tudo. Não se preocupe, tá bom? Ok? Agora eu peço desculpa, tá? Que eu vou sair durante 10 minutinhos, mas já volto. Fica aí. Eu acho que vai ter uma professora fazendo uma música em Libras. Vocês vão estar assistindo. Ela é maravilhosa. É a Natasha. Vocês conhecem? Ok? Então fiquem aí visualizando a Natasha. Rapidinho. 10 minutos. Ok? Vou e volto. Um beijo, meninos.